everybody, Teacher Pietra here, e hoje nós vamos abordar como expressar futuro em inglês. Você tem alguma dúvida ainda? Ou você nunca viu sobre o assunto? Bem, esse vídeo é para você que quer compreender melhor como se expressar em inglês e utilizando a gramática de futuro, ok? Se você ainda não estudou sobre o tempo presente e o passado em inglês, aqui eu vou deixar o card para o presente simples e no final do vídeo também vou deixar a playlist de Grammar Comprehension aqui no canal, que você pode conferir os vídeos de passado e de presente em inglês, ok? Então, vamos lá para o assunto de hoje, que é Simple Future, futuro simples. Bem, eu já comentei anteriormente que o inglês ele é bem mais simples do que o português quando se trata de gramática, de regras gramaticais e assim por diante, porque em português há uma extensa variação de regra, de comportamento do verbo e assim por diante. Já em inglês, existem algumas simplificações, e é isso que a gente vai ver hoje no Simple Future, aonde para você expressar um futuro, você só precisa conhecer duas palavras auxiliares de futuro e tá resolvido o papo. Aplicou essa palavra na frase, o futuro já está resolvido, ok? Então vamos lá. A primeira palavra é will, que provavelmente você já ouviu em algum lugar. Se não, conheça agora. O will, ele é o auxiliar de futuro em inglês, né? E a gente também tem o going to, is going to ou are going to. Nós vamos ver essas duas variações hoje para aplicar em frases, ok? Antes de eu te dar exemplos da estrutura e também do uso do going to ou do will em frases, eu gostaria de destacar a diferença de um auxiliar. Qual que é o comportamento de um verbo auxiliar ou de uma palavra auxiliar em inglês? Bem, a gente já viu alguns modal verbs, né? E os modal verbs eles se comportam de uma maneira diferente. Futuramente eu vou fazer um vídeo só disso. E o will, que é um auxiliar de futuro, assim como a gente já passou pelo auxiliar de presente, auxiliar de pergunta e de passado, que também possuem auxiliar, que é o did, que é o do, eles como auxiliares, não como verbos, certo? Então a mesma coisa acontece com o will. O will não possui uma tradução literal, então ele não é vai, ele não é ir, ele não é nada disso. Ele é um auxiliar que vai transformar o verbo que vem a seguir. Por exemplo, se eu falar I will go there, I will go there, eu não estou colocando um significado na palavra will. Eu entendo que aquele will naquela frase significa futuro. Então, o meu verbo a seguir, que é o go, vai receber a diferença ali. Como em português nós falaríamos, eu irei lá. Eu irei lá. Então, ele vai fazer essa transformação. Claro que, em português, como a gente sabe, o verbo que sempre vai se adaptar ao tempo verbal. Já em inglês, o futuro é bem mais simples, porque é só adicionar esse auxiliar antes do verbo. E o futuro está resolvido, ok? Bem, além do will, nós temos o going to, que ele não é necessariamente um auxiliar somente, porque o go é um verbo, né? E aqui ele está aplicado com ing, going to. Então, ele seria, por exemplo, um futuro como a gente falaria em inglês, eu vou ir lá. Eu vou ir lá. Isso também seria um futuro, só que com a ação mais direcionada com a palavra vou. É como se fosse um auxiliar. E isso acontece em inglês também. O going to, ele é aplicado como auxiliar de futuro. Ele tem o significado indo ou vou, né? Dependendo da conjugação. Nós iremos lá, também depende da conjugação que esse going está sendo aplicado. Bom, qual que é a diferença entre utilizar o will e utilizar o going to? O going to precisamos sempre aplicar ele no ing, como ele está, e também colocar o verbo to be antes. Então aqui a gente tem o mix de verbo to be com o auxiliar de futuro e a construção da frase com o sujeito na frente
e o verbo depois do auxiliar. Além disso, nós temos uma interpretação mais profunda desse going to e desse will. O will nós vamos utilizar para um futuro geral, aquele futuro que é imprevisível muitas vezes, ou quando a gente sonha lá longe sobre algo, nós utilizamos o will. Eu acabei de decidir fazer alguma coisa, eu utilizo o will. Eu estou aqui sentada, por exemplo, e eu decido que eu vou ir pegar um copo de água. Oh, I will get a cup of water. E vou lá. Então, eu acabei de decidir, isso é uma coisa espontânea, né? Então, a gente utiliza o will para essas situações. Ou até mesmo previsões. Por exemplo, se a gente for fazer um debate de algo mais profundo, falar de filosofia, de economia, de história, a gente consegue utilizar o will para debater sobre isso também. Muito bem, então agora o going to. O que o going to faz em uma frase? Bem, ele traz a interpretação de que algo foi planejado, previamente discutido, previamente analisado. Então é algo um pouco mais lógico, um pouco mais certeiro e mais antecipado. Então, sempre que você tiver uma situação dessa maneira, você pode aplicar o going to para expressar o seu futuro. Por exemplo, eu tenho uma viagem marcada lá para dezembro e eu quero expressar isso. Então, eu vou falar I am going to travel in December. I am going to travel in December. Porque eu já planejei isso, já agendei o meu hotel e assim por diante. Bem, agora vamos ver alguns exemplos na prática, porque nada melhor do que ver isso acontecendo para fixar realmente. Então, primeiro, a estrutura. A estrutura utilizando o will vai ser, primeiro, sujeito, depois, auxiliar will, depois, o verbo e o resto da sua frase. O going to vai ser sujeito, verbo to be, going to e aí o verbo principal da frase. Lembrando que o verbo ele vai se comportar sempre no infinitivo, tanto quando utilizado no will, tanto quando utilizado no going to. Nós não precisamos fazer nenhuma conjugação, colocar nenhum S nada para recheat. Então também é bem tranquilo. É só aplicar o will ou o going to que você vai estar expressando o futuro ali sem problema algum, sem precisar alterar o verbo. Bem, vamos ver então os exemplos no contexto de tecnologia, como aplicar. I will deploy a new pipeline tomorrow. She is going to configure the data source. I will fix the data anomaly right away. Don't worry, we will deliver the report by 6 p.m. Isso é uma promessa. Logo, a gente utiliza o will e não going to, porque não é algo já previsto, algo ali marcado e assim por diante. I think the system will crash if we run the script again. Aqui nós temos uma previsão. Então, lembra que para previsões também utilizamos o will. We are going to migrate the database on the weekend. She is going to analyze the pipeline performance tomorrow. The logs are full. It's going to affect system performance soon. Isso aqui é um resultado lógico. Logo, se a gente tem essa ação, acontece uma consequência no futuro. Nesses casos, utilizamos o going to porque é mais adequado, assim como as outras que são ações planejadas. Muito bem, agora eu vou colocar aqui do lado uma tabela para você entender essa ação quando utilizar going to, quando utilizar o will no futuro, ok? Lembrando que você pode fazer a contração colocando o sujeito, apóstrofo e LL para representar o will e com o going to, no caso, você pode contrair o to be. Então, se temos we are going to, podemos falar we're going to e fazer a contração desse are. Mas o going to em si a gente não consegue contrair. Bem, é isso. Sobre futuro, falamos tudo aqui, abordamos todos os tópicos. Você ficou com alguma dúvida ainda em relação ao futuro? Deixa aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar, ok? Lembrando, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, de se inscrever aqui no canal para não perder mais os vídeos. Não se esqueça de assistir os últimos vídeos de gramática, ok? Para você ficar a par de toda a gramática em inglês e conseguir evoluir o teu nível de comunicação, ok?
Minhas informações de contatos vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, lembrando que eu dou aulas particulares de inglês, ok? Então, se você tiver interesse, pode me mandar uma mensagem. E o último aviso é para reforçar que toda quarta-feira ao meio-dia estou lançando vídeos aqui no canal do YouTube, ok? Então já ativa o sininho também para não perder nenhum conteúdo. Well, guys, that's it for today. Thanks for watching this video and see you in the next one. Bye bye.